Boa noite a todos, eu sou o professor Samuel Marques, de Direito Constitucional e Direitos Humanos aqui da Implacável Concursos, e estamos iniciando agora o nosso evento voltado ao concurso da Guarda Civil Municipal de Campos de Goytacazes. A gente vai estabelecer aqui uma resolução de questões da banca Instituto Consulplan, banca esta definida para o seu concurso, em que nós iremos extrair o máximo de conhecimento possível sobre cada uma das questões. Mas para isso eu gostaria de pedir a você, deixa seu like nesse vídeo para que a gente possa garantir o máximo de engajamento possível e assim a Implacável Concursos oferecer mais e mais aulas gratuitas como esta no canal. Além disso, se você estiver assistindo em outro momento que não seja ao vivo, deixa sua mensagem aí nos comentários para que diga aí se gostou ou não desta aula. É muito importante essa sua interação, pois assim a gente consegue medir o quanto vocês gostam dessas aulas e assim a gente possa garantir mais e mais aulas como essa, tá bom? Também peço a você que se inscreva no canal, pois aqui nós temos um conteúdo gratuito de qualidade quase que diariamente. A Implacável Concursos é o maior curso preparatório para guardas municipais do país e você não pode perder a oportunidade de ser um aluno implacável, tá bom? Para maiores informações você pode buscar na descrição deste vídeo e nós vamos iniciar agora o nosso evento para a Guarda Civil Municipal de Campos de Goytacazes. Pessoal, como eu disse para vocês, meu nome é Samuel Marques e aqui eu deixo à sua disposição o meu Instagram, @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo ou queira acompanhar outras aulas gratuitas que estarei com vocês aqui neste canal, você pode acompanhar lá pelo meu Instagram, que eu sempre divulgo essas informações, tá bom? E falando em informação importante, não sei se vocês sabem, mas hoje, dia 21 de setembro, abriram as inscrições para o concurso da Guarda Municipal. Então você não pode perder, tá? Esse período vai até novembro, se eu não me engano, mas siga logo sua inscrição, você pode buscar no site da banca Instituto Consulplan, inscreva-se logo, pois é muito importante já garantir sua preparação nesse concurso, o resto da Implacável Concurso te ajuda, tá bom? Vamos em frente para a nossa primeira questão interessante, olha lá, ó. No bairro onde reside, Rodolfo é amplamente conhecido pelo envolvimento na prática de tráfico ilícito de cocaína. Ciente dessa situação, mas sem elementos mínimos para instaurar uma investigação formal, o delegado Fábio inicia uma interceptação telefônica clandestina de Rodolfo. Durante a diligência, ocorrem diálogos que comprovam o envolvimento de Rodolfo com o tráfico de entorpecentes e a sua participação em sua grande organização criminosa. Fábio, então, decide instaurar um procedimento investigativo formal, onde faz juntada da interceptação a fim de que seja utilizada como prova em uma futura ação penal contra Rodolfo. Nos termos da Constituição de 88, é correto afirmar que a interceptação realizada por Fábio. Bom, pessoal, falou aqui em interceptação telefônica. Sabemos que a interceptação telefônica tem possibilidade jurídica, mas eu pergunto, de forma clandestina, isso é juridicamente válido? Claro que não. A gente deve tomar cuidado quanto a essa compreensão e Fábio não poderia determinar essa interceptação telefônica diante das condições aqui indicadas. Para a gente fundamentar, antes de analisar os itens, tá? Vamos aqui comigo, nós devemos lembrar da compreensão de inviolabilidade das comunicações. Encontramos tal disposição lá no artigo 5º, inciso 12 da nossa Constituição. Inviolabilidade das comunicações. Colocar aqui para vocês, tá? Ó, a gente encontra essa disposição no artigo 5º, inciso 12, e é uma disposição bastante cobrada em prova. Só para a gente entender, quando se fala em inviolabilidade, nós estamos diante de uma compreensão de não possibilidade de violação. Isso é inviolabilidade. Quando a gente fala em inviolabilidade das comunicações, significa dizer que não pode se violar a comunicação. Mas que comunicação? A nossa Constituição Federal determina 4 delas, tá? Ó, aqui indicadas para você. Nós temos as comunicações por correspondências. Além das comunicações por correspondências, nós também encontramos as comunicações telegráficas. Também encontramos as comunicações por dados. E por último, as comunicações telefônicas, esta que é o objeto da nossa questão. Por último, as comunicações telefônicas. Então, são 4 comunicações entendidas pela Constituição como invioláveis. O que é que significa isso? Inviolável quer dizer que não pode ser violado. Tudo bem, a nossa Constituição diz isso. É assegurado o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas.
salvo no último caso, olha o ponto interessante, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal, instrução processual penal. Repara, se disse que o salvo é no último caso, eu pergunto para vocês, qual deles aqui se corresponde, pessoal? No caso, as comunicações telefônicas. Quer dizer, então, que das 4 comunicações indicadas ao texto da Constituição, somente uma encontra exceção, é a comunicação telefônica. Esse é o ponto que a gente vai destacar. E esta exceção é por meio de quê? Por meio de ordem judicial. Então, ó, salvo no último caso por ordem judicial. Esta exceção somente se aplica ao caso da interceptação telefônica. Beleza, esse é um ponto fundamental. Só que eu quero ir um pouco além, pessoal. Vamos logo analisar aqui a questão. O Fábio, que é delegado de polícia, teria competência de determinar a violação da comunicação telefônica de um suspeito? Claro que não, pois ele não faz ordem judicial. Repara nesse ponto que é importante, tá? Ó, precisa de ordem judicial. Só que eu quero agora refinar com vocês essa informação. Pergunto a vocês, essa ordem judicial, ela pode ser produzida por qualquer juiz? Ah, professor, ordem judicial é qualquer juiz que faz. É, mas toma cuidado no contexto do inciso 12 do artigo 5º. Lá diz que é inviolável o sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, beleza? Salvo no último caso, qual é o último caso? É o caso da interceptação telefônica, da comunicação telefônica, por ordem judicial, beleza? Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, tranquilo? Só que agora comigo, ó, para fins de investigação criminal, instrução processual penal. Sabe o que é interessante? Tem que ter fins de investigação criminal, instrução processual penal. Logo, esta ordem judicial, ela não pode ser produzida por qualquer juiz, não. É somente por um juiz criminal, tá bom? Isso é um ponto fundamental para nós também. Não foi o ponto elencado pela questão, mas a gente vai além. Até porque o nosso interesse aqui na Implacável Concurso é extrair o máximo de conhecimento de cada questão, para que assim você, aluno implacável, se saiba de muitas informações importantes que podem ser cobradas na sua prova, né? Tudo bem, olha que interessante, pessoal. Aqui está o ponto, aí eu volto para a questão. Essa interceptação telefônica realizada por Fábio, que é delegado de polícia, ela foi lícita ou foi ilícita? Obviamente ilícita, né? E vamos observar se ela é ou não válida. Olha o item A. É válida e poderá servir como prova em uma ação penal. Que história é essa? Claro que não. Olha o item B. Ela poderá ser convalidada posteriormente pelo juiz competente. Também não, pessoal. O juiz competente não tem a possibilidade de convalidar esta norma porque desde o início o juiz competente é que deveria ter determinado. O delegado de polícia fez totalmente equivocado. Não há convalidação de atos ilegais, tá bom? A prova é ilícita e por isso ela deve ser desentranhada de eventual processo e ela não pode ser considerada como válida por tal. Tudo bem, olha lá o item C. É válida, já posso riscar, mas vamos lá. Como indício de crime, poderá ser valorada no âmbito do processo penal. Não, tá falso. Item D. É invalidada e não poderá servir como prova em uma ação penal, pois foi obtida por meio ilícito. Aí sim, ó, tá correto esse item D. Pode assinalá-lo já como gabarito da nossa questão. Mas olha lá o item E. É inválida, pois nosso ordenamento jurídico não permite, em qualquer hipótese, a violabilidade das comunicações telefônicas. Olha, permite sim, só que na hipótese de ordem judicial feita por juiz criminal. Por isso que o item E está falso e o gabarito da nossa questão é o item D de dado. Questão interessante, né? Envolvendo a prática aí da violação da comunicação telefônica. Ela é possível, desde que seja por ordem judicial, feita por juiz criminal. Tudo bem? Esse é um ponto importante. E mais importante ainda é você visualizar que não cabe convalidação, que a determinação judicial não é determinação de delegado de polícia, pois delegado de polícia não é juiz, nem Ministério Público faz determinação judicial. Tudo bem? Então cuidado quanto a esses pontos. Passo com vocês então para a nossa próxima questão. Olha lá a nossa segunda questão. Os chamados remédios constitucionais são instrumentos ou ferramentas jurídicas previstos na Constituição Federal com a finalidade de impedir ou evitar ilegalidades ou abuso de poder que prejudiquem direitos e interesses individuais. São eles o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, a ação popular ou mandado de unção.
Sobre o mandado de segurança, é possível afirmar que ele se destina ao cidadão. Pessoal, vamos por partes, tá? Primeiro ponto, vamos lembrar aqui do que se chama remédios constitucionais. Foi indicado pelo enunciado da questão, mas está incompleto. E eu quero entender isso com você. Ó, vem cá comigo, por favor. Ao nos referirmos sobre os chamados remédios constitucionais, nós estamos diante daquilo que chamamos por ações constitucionais constituídas a partir da compreensão de garantias. Os remédios constitucionais, eles são garantias, vou colocar essa informação para você, eles são garantias que visam efetivar direitos. Cada remédio constitucional tem a finalidade específica para a efetivação de um direito em específico. Isso é o que nós chamamos por remédios constitucionais. Eles são garantias que visam efetivar direitos. E nós encontramos no texto do artigo 5º da Constituição 7 remédios constitucionais que eu quero lembrar com vocês. Quais são eles? Foram indicados 5 ali pelo enunciado da questão. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular. Mas não esqueça de outros 2 que são o direito de petição e o direito de certidão, tá bom? Então, só para colocar aqui para você, ó, nós temos o habeas corpus, o HC, temos também o HD, que é o habeas data, temos o MS, que é o mandado de segurança, o MI, mandado de junção, AP, que é a ação popular. Beleza? E mais outros 2 remédios constitucionais que serão o direito de petição e o direito de certidão. Então, são 7 remédios constitucionais existentes no texto da nossa Constituição. E a finalidade de cada um qual é? É de efetivar direitos. É isso que a gente vai visualizar. Tanto o habeas corpus, como o habeas data, como o mandado de segurança, o mandado de junção, a ação popular, o direito de petição e o direito de certidão efetivam direitos. Mas vale lembrar, pessoal, dentre esses 7 remédios constitucionais, nós devemos visualizar que 5 deles são da via judicial. Já outros 2 são considerados como da via administrativa. Então, estão aqui, ó, a compreensão sobre esses 2 da via administrativa. O direito de petição e o direito de certidão são da via administrativa, enquanto os demais aqui são remédios constitucionais da via judicial. Mas, professor, e o que é que significa ser da via judicial? Eu digo para você, ser da via judicial quer dizer que eles se desenvolvem por meio de um processo judicial. E aí basta você observar. Quem é que decide sobre um habeas corpus, um habeas data, um mandado de segurança, um mandado de junção e uma ação popular? É um juiz, porque é ele que atua no processo judicial. Isso é o que significa ser remédio da via judicial. Já na via administrativa, que é aquela que corresponde ao direito de petição e ao direito de certidão, não é envolvido mediante um processo judicial, o exercício deles, mas sim mediante um processo administrativo. Pois nós temos, pessoal, não um juiz decidindo, e sim a própria administração pública. E aqui, então, nós temos os 7 remédios constitucionais. Mas lembrando, a questão falou sobre um remédio chamado por mandado de segurança. Já que falou sobre o mandado de segurança, bora falar sobre ele, bora? Colocar aqui no pontinho, ó. Vamos tratar aqui sobre o mandado de segurança. Mandado de segurança, para quem não conhece, é remédio constitucional da via judicial, que tem previsão lá no artigo 5º, inciso 69 da nossa Constituição. Vou colocar aqui o endereço constitucional dele, ó. Todos os remédios constitucionais estão no artigo 5º. No caso do mandado de segurança, está presente no artigo 5º, inciso 69 da nossa Constituição. Tudo bem. E segundo a Constituição Federal, para que serve o mandado de segurança? Diz a Constituição: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Olha que interessante, pessoal. Então, ó, quando fala do mandado de segurança, a gente deve entender que ele serve para proteger direito líquido e certo. Mas muito cuidado, tá? Ele protege direito líquido e certo, mas não qualquer direito líquido e certo. Ele só protege aquele que não for amparado por habeas corpus ou por habeas data. Vou colocar essa informação para você, ó. Não amparado por HC, que é o habeas corpus, ou por HD, que é o habeas data.
Aqui então está a finalidade do mandado de segurança. Ele serve para proteger direito líquido e certo. Mas professor, o que é esse tal de direito líquido e certo? Eu respondo para você. É muito importante saber o que é isso, tá? Daí eu vou colocar bem aqui embaixo uma observação, só para você deixar anotado o conceito de direito líquido e certo. Para quem não conhece, pessoal, direito líquido e certo tem por conceito a compreensão de que é um direito que não precisa de comprovação judicial para seu exercício. Vou colocar essa informação, ó. Entende-se por direito líquido e certo aquele direito que não precisa de comprovação judicial, para seu exercício. Isso é o que nós chamamos por direito líquido e certo. Tudo bem? Então, se você observar, direito líquido e certo não é qualquer direito. É aquele direito que não precisa de comprovação judicial para seu exercício. Mas, professor, em que isso reflete? Vamos aqui imaginar. Direito líquido e certo, pessoal, é aquele direito que está posto. Que ninguém questiona que se ele é seu ou não. Todo mundo sabe que ele é seu. As provas existentes para a sua análise são pré-constituídas. Elas não precisam ser formadas dentro de um processo judicial. Então, quando você entra com ação judicial para proteger um direito líquido e certo, você não comprova que aquele direito líquido e certo é seu, tá? Dentro do processo. Por quê? Porque ele já foi pré-provado, já é pré-constituído. É isso que a gente visualiza. E por que eu trago essa compreensão? Porque se você observar, a Constituição de fato atribui ao mandado de segurança a proteção de direito líquido e certo. Mas repara, ele vai proteger qualquer direito líquido e certo? Não, pois a Constituição expressamente diz que é aquele não amparado por habeas corpus ou por habeas data. E aí eu pergunto para você, para que serve o habeas corpus, hein? O habeas corpus ele serve para proteger a liberdade de locomoção. Repara comigo, liberdade de locomoção, direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso 15. Segundo a Constituição Federal, a liberdade de locomoção é um direito exercido por qualquer pessoa. Olha que interessante. Se qualquer pessoa pode exercer a liberdade de locomoção, eu preciso comprovar algo judicialmente para poder exercê-lo? Não, qualquer pessoa pode, eu não preciso comprovar nada. Logo, eu estou no conceito de qualquer pessoa. Se eu não preciso comprovar nada para poder exercer, quer dizer então que a liberdade de locomoção é o quê? É um direito líquido e certo, só que é amparado pelo habeas corpus. Olha que detalhe interessante. Já o habeas data, conforme a lei diz, ele serve para quê? Para conhecer, retificar ou ampliar informações pessoais. Ele garante o acesso às informações pessoais. Mas agora eu pergunto, quem é que tem direito ao acesso às informações pessoais? Se você abrir lá no artigo 5º, inciso 33 da Constituição, lá diz que é assegurado a todos o acesso às informações pessoais coletivas ou gerais. É assegurado a todos. Se é assegurado a todos, eu preciso comprovar algo para poder exercer esse direito? Também não. Portanto, sabe o que é que a gente vai concluir, pessoal? É que, embora o mandado de segurança proteja direito líquido e certo, ele não é o único que protegerá, pois também protege direito líquido e certo o habeas corpus e o habeas data. É isso que a nossa Constituição nos traz. Ó. Ele serve para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. E é daqui que a gente tira uma informação comum de aparecer em prova, onde se entende que o mandado de segurança é uma ação residual. Já ouviram essa expressão? Ação residual. E o que é uma ação residual? Ação residual, pessoal, é aquela que lembra resíduo. Resíduo lembra o que para nós? Resto. Ação residual por quê? Porque o mandado de segurança protege direito líquido e certo, mas não qualquer direito líquido e certo. Somente o resto do que não for do habeas corpus ou do habeas data. Concluindo assim, que tanto o habeas corpus como o habeas data e o mandado de segurança protegem direitos líquidos e certos. Habeas corpus, o direito líquido e certo à liberdade de locomoção. Habeas data, o direito líquido e certo de acesso às informações pessoais. E o mandado de segurança, o resto, porque ele é uma ação residual. Com essa revisão efetiva, volto para a nossa questão para a gente agora efetivamente resolvê-la. Sobre o mandado de segurança, é possível afirmar que ele se destina ao cidadão, item A, para proteger direito líquido e certo? Perfeito, está correto. Repara, falou para proteger direito líquido e certo de forma genérica. Mas se tivesse falado para proteger todos os direitos líquidos e certos, aí estava falso.
porque ele não protege todos, ele só protege aquele direito líquido e certo que não é do habeas corpus ou do habeas data. Mas aqui no caso, como falou de forma genérica, está correto o item A, não é? Está incompleto, mas não está incorreto. A gente deve considerá-lo como correto, por isso o gabarito da nossa questão. Olha lá o item B. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Isso aqui é do habeas data, não é do mandado de segurança. Item C. Sempre que sofreu, sentir ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade ir e vir. Falso, isso aqui é do habeas corpus. E olha lá o item D. Sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Também está falso, isso aqui é do mandado de injunção. Então, de fato, o gabarito é o item A, é uma questão fácil, porém, o que a gente extrai dela é o mais importante. A gente extraiu todas essas informações, por isso anota, tira print desta tela para deixar no seu ponto de revisão e eu sigo em frente agora para tratarmos da nossa próxima questão. Olha lá, pessoal, tratando da matéria organização do Estado. O federalismo, em sua formação, pode ocorrer mediante a agregação ou segregação de estados. Nesse sentido, no modo da organização do Estado brasileiro, vamos observar, pessoal, é o seguinte, tá? Antes de a gente analisar a questão, vamos fazer uma revisão também sobre esse assunto. Federação, você sabe dizer o que é a federação? Federação, para quem não sabe, é a forma de Estado adotada no Brasil e ela encontra previsão lá no artigo 18 da nossa Constituição. Artigo 18 da CF, nós encontramos a federação e eu digo para você, a federação é a nossa forma de Estado, é a forma de estruturação do poder político no nosso território nacional. Esta é a tal da federação. E eu pergunto, como é que se caracteriza a federação no Brasil? Alguns pontos a gente deve lembrar. A federação, pessoal, ela é caracterizada inicialmente por uma condição de descentralização política. Ao tratarmos sobre federação, a gente não entende sobre uma centralização, mas sim sobre uma descentralização política. Pois o poder político, ele não é concentrado nas mãos de apenas um ente ou apenas uma só pessoa. O poder político, ele é descentralizado, ele é dividido. E é por isso que eu coloco aqui para vocês essa segunda condição de que a descentralização política gera uma divisão do poder político entre entes. Esses entes que nós chamaremos por entes autônomos, tá bom? Vou colocar essa informação para vocês e vocês já vão entender a importância disso. Entre entes autônomos. Beleza, a Federação Brasileira é pautada na descentralização política em que há uma divisão do poder político entre entes autônomos. E uma terceira característica que é fundamental para toda federação é que, naturalmente, uma federação ela deve ser regida por uma Constituição Federal. Inclusive, a expressão Constituição Federal é própria de uma federação, tá bom? Por uma Constituição Federal. Países podem ter constituições, mas para ser federação, obviamente a Constituição é federal. Tudo bem, essa compreensão ela é interessante e aqui está uma visão muito importante sobre a Federação Brasileira. Só que eu quero agora, de forma específica, dar nome aos bois, como a gente costuma dizer. Indicar, pessoal, quais são os entes que compõem a federação e como é que funciona a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. E aí que eu quero trazer para vocês agora a compreensão mais específica sobre o artigo 18 da Constituição, indicando de forma específica a Federação Brasileira. No artigo 18 da nossa Constituição, nós encontramos a noção de Federação Brasileira. E essa Federação Brasileira, como nós sabemos, ela é formada pela divisão do poder político entre entes autônomos. Esses entes que são o que nós chamamos por entes federativos. Não sei se vocês já ouviram falar sobre eles. Existem os chamados entes federativos. E quais são os que compõem a Federação Brasileira? Se você abrir no artigo 18 da sua Constituição, ela vai dizer assim, ó, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, aos estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da nossa Constituição. Então, só para a gente indicar, a Federação Brasileira é composta por esses 4 entes. Nós temos a União, temos os estados,
estados, o Distrito Federal, DF, e os municípios. Esses são os 4 entes que compõem a Federação Brasileira. Beleza? Esses 4 entes que compõem a Federação Brasileira, que são tratados pela nossa Constituição como o que mesmo, hein? Como autônomos. Eles são entes autônomos. Professor, e o que é que significa essa compreensão de ser ente autônomo? É aí que mora o X da questão. Eles são autônomos, pessoal, porque eles são dotados de algumas subcapacidades. Cada ente federativo é dotado de autogoverno, de autoadministração, de autoorganização e de autolegislação. Vou anotar isso e vou explicar para você, tá? A autonomia, porque eles são dotados de autogoverno. A autonomia também, porque eles são dotados de autoadministração. Autoadministração. A autonomia também, porque eles são dotados da capacidade de auto-organização. E a autonomia também, porque são dotados da capacidade de autolegislação, tá? Isso é um ponto que a gente deve verificar para cá. Então, eles são dotados por autogoverno, autoadministração, auto-organização e autolegislação. Essas são as capacidades que conseguimos extrair da compreensão de Federação Brasileira. Beleza, mas sabe o que é interessante? A autonomia, ela não pode ser confundida com uma outra capacidade chamada por soberania. E é daí que eu já puxo mais uma informação daqui, tá? Para a gente responder efetivamente e plenamente aquela questão. Vamos aqui, ó. Você deve tomar cuidado para não confundir essas duas capacidades. Existe uma capacidade chamada por autonomia e existe uma outra chamada por soberania. Quando eu trato da autonomia, eu estou diante de uma capacidade limitada, em que cada ente da federação é dotado de autogoverno, de autoadministração, autoorganização e autolegislação. A autonomia é entendida por nós como uma capacidade limitada, tá bom? Capacidade limitada. Enquanto, quando falamos de soberania, esta, pessoal, não é uma capacidade limitada. A soberania é o que nós entendemos por capacidade ilimitada. Pois o ente que é soberano, ele tem a capacidade de fazer o que quiser. Isso é o que nós encontramos para a soberania. Só que a pergunta interessante que devemos responder é: quem é titular de autonomia e quem é titular de soberania no Brasil? E esse é o ponto que você deve tomar cuidado. Falou em autonomia, ela é titularizada por quem? Pelos entes da federação. A gente acabou de ver. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eles são entes autônomos. Mas, falou em soberania, quem será titular dela? Aí eu indico para você. Titular de soberania no Brasil, pessoal, é somente a República Federativa do Brasil. E aí eu queria que vocês tomassem muito cuidado, por favor, para não confundir República Federativa do Brasil com União, por exemplo. Por quê? Porque quando eu falo em República Federativa do Brasil, eu estou diante do nosso país. O nome do nosso país, juridicamente falando, é República Federativa do Brasil. Só que internamente ele se divide em União, em estados, DF e municípios. E aí você vai analisar, ó, a União, os estados, o DF e os municípios são autônomos. Eles podem muito, mas eles não podem tudo, pois a autonomia é uma capacidade limitada. Agora, quando eles se juntam num só, eles se tornam um ser mais forte, um ente mais forte. Como é o nome desse ente? É a República Federativa do Brasil. E por que ela é mais forte? Porque ela não é dotada de autonomia, e sim dotada de soberania. É esse o ponto que nós devemos tomar cuidado, tá? Para nossa prova. Porque em questões como esta que nós iremos resolver agora, isso pode ser exigido. Quer ver? Vem aqui comigo, por favor. Olha lá, ó. Nesse sentido, no modo de organização do Estado brasileiro, olha o item A. Os entes são soberanos. Bom, pessoal, eles são soberanos? São não. Por quê? Porque os entes, na verdade, são autônomos. E olha agora o item B, por favor. O item B diz assim, ó. É vedado o direito de secessão. Bom, o que é que significa a expressão secessão? Para quem não sabe, secessão é o direito de retirada. Pessoal, pergunto, será que poderia, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro
se declarar independente do Brasil, de modo a se tornar um país independente? De jeito nenhum. Repara, a gente acabou de entender aqui a compreensão de autonomia. E aí eu trago para você agora uma outra observação, uma informação. Em razão, e aí eu quero que você anote, tá? Ou tire print disso aqui. Em razão de os entes federativos serem autônomos, beleza? Em razão de os entes federativos serem autônomos, eles não podem exercer, exercer o direito de secessão. E o que é que significa esse tal direito de secessão? Exercer o direito de secessão. O que é que significa esse tal de direito de secessão? Significa dizer que eles não podem exercer o chamado direito de retirada do país. Isso é o tal do direito de secessão, já que a capacidade considerada para eles, pessoal, é uma capacidade limitada, tudo bem? Então, o direito de retirada do nosso país não é possível de ser exercido a partir da compreensão de autonomia. Então, pelo fato de a autonomia ser uma capacidade limitada, não garante a um ente federativo como o município de Campos de Goytacazes, ou então o Estado do Rio de Janeiro, ou então qualquer outro ente federativo do Brasil, sair do país de modo a declarar a independência. Por quê? Porque eles são autônomos. É daí que a gente extrai uma informação que está prevista lá no artigo 1º da Constituição, não sei se você já viu. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. O Pacto Federativo, e aí posso até colocar essa informação para você, ó, ele é naturalmente indissolúvel. E ser indissolúvel significa o quê? Significa dizer que ele não pode ser dissolvido, já que o direito de secessão ele é vedado. E se é isso que está afirmando no item B, posso marcá-lo como gabarito da nossa questão. Beleza? Olha agora comigo o item C. É possível ocorrer a dissolubilidade do Pacto Federativo? Pode não, porque os entes federativos são autônomos, eles não podem exercer o direito de retirada. E olha o item D. Há apenas um centro de poder incidido sobre o mesmo território e população. Não é o mesmo centro de poder. Repara, há uma divisão do poder político entre os entes da federação. A gente visualizou uma divisão do poder político. Na verdade, existem 4 centros de poderes. Cada poder desse autônomo. Mas quando eles se juntam num só, eles se tornam a República Federativa do Brasil, que é soberana. O item D está falso. Item B, de fato, é o gabarito da nossa questão. E eu passo agora com vocês para a nossa 4ª questão. Vamos lá, ó. Tira um print dessa tela aí, ficou legal essa revisão. Tira um print dessa tela, pois aqui tem informações essenciais sobre a matéria organização do Estado, tá? Voltar para cá, ó. Tira aí o print da tela. Passo com vocês agora para a nossa 4ª questão. Olha lá, ó. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a afirmativa incorreta. Item A. Cada Estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Pessoal, isso aqui está correto, tá? E aí agora nós estamos tratando sobre o assunto Poder Legislativo. Poder Legislativo que tem previsão lá no artigo 44 da Constituição. E vale a gente lembrar que quando a Constituição Federal fala sobre o Poder Legislativo ali indicado, ela está tratando sobre o Poder Legislativo da União, obviamente. Até porque a Constituição Federal é a norma organizatória da União. E para quem não sabe, o Poder Legislativo da União, ele é exercido por um órgão chamado por Congresso Nacional. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, não é? Mas talvez não tenha ouvido falar que o Congresso Nacional ele tem uma forma específica, ele tem uma formação específica. Ele adota o que nós chamamos por sistema bicameral. Já ouviram falar? É um sistema bicameral de formação. E o que é que significa esse tal de sistema bicameral? Significa dizer que ele é formado por 2 câmaras ou 2 casas legislativas. O Congresso Nacional ele é formado por 2 casas que são a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Já ouviram falar disso? É tanto que a gente consegue observar essa disposição a partir do próprio prédio do Congresso Nacional.
Não sei se você já viu esse prédiozinho, com certeza já viu, né? Para falar a verdade. Beleza, esse prédiozinho. E o que é que acontece? O prédio do Congresso Nacional, ele tem uma representação arquitetônica que nos é importante. Para quem não conhece, tudo isso é o Congresso Nacional. Essa cumbuca para cima envolve a compreensão da Câmara dos Deputados. Já essa cumbuca para baixo, o Senado Federal. Pois o Congresso Nacional é formado por um sistema bicameral. Quer dizer que de um lado existe a Câmara, outro lado existe o Senado. Vou colocar aqui para vocês, ó. De um lado existe a Câmara dos Deputados, onde ficam os deputados federais, e do outro lado fica o que nós chamamos por Senado Federal, onde ficam os senadores. E aí eu quero lembrar com vocês as disposições indicadas pelo texto da Constituição. E aí eu indico o texto constitucional aqui, os dispositivos. Câmara dos Deputados, você encontra a formação no artigo 45, Senado Federal, lá no artigo 46, tá? Só para a gente recapitular oralmente mesmo, até porque o nosso tempo não nos permite muito. A Câmara dos Deputados, segundo o artigo 45, é composta pelos representantes do povo, eleitos de acordo com o princípio proporcional, pelo sistema proporcional, em cada estado, território, distrito federal. O número total de deputados federais, bem como a representação por cada estado e distrito federal, será estabelecido em lei complementar, procedendo-se aos ajustes necessários sempre um ano anterior ao das eleições, tá bom? Para que nenhuma daquelas unidades federativas tenha menos do que 8 ou mais de 70 deputados federais. Tudo bem. Além disso, a gente visualiza que cada território, se houver território, cada território elegerá 4 deputados federais. E os deputados têm um mandato de 4 anos. Enquanto o Senado Federal é composto pelos representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Beleza. Outro ponto importante é que cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores, com mandato de 8 anos. Além disso, cada senador será eleito com 2 suplentes, e cada suplente desse, né, para cada senador. E o mandato, como eu disse para vocês, é de 8 anos, sendo que a eleição ocorrerá alternadamente a cada 4 anos por 1 e por 2 terços. Então, uma boa revisão oral sobre essas disposições indicadas nos artigos 45 e 46 da nossa Constituição, tá? Dê uma lida nesses dispositivos, pois eles são importantes. Olha aqui, o item A, ele está correto, então você não deve marcar. Olha lá o item B. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal eleitos segundo o princípio majoritário. Está correto também. A gente encontra essa disposição aqui só para indicar, tá? Ó, no artigo 46, parágrafo 1º. Essa outra disposição no artigo 46 caput. Está no caput do artigo. Olha o item C. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema majoritário simples, o que tornou falso em cada estado, em cada território do Distrito Federal. Falso por quê? Porque, segundo diz a Constituição, é pelo sistema proporcional. Isso está presente aonde? Lá no artigo 45, caput da Constituição. Se é o falso, eu vou marcar como gabarito, já que a questão pediu para a gente assinalar o item incorreto. Olha o item D. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários sempre um ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades tenha menos do que 8 ou mais de 70, o que está correto de acordo com o que determina o artigo 45, parágrafo 1º da nossa Constituição. Por isso, de fato, o gabarito da nossa quarta questão é o item C de casa. E para a gente lembrar, associe, tá? Congresso Nacional é formado por um sistema bicameral e esse sistema é composto de 2 casas, que são a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Esse raciocínio ele é interessante. Dê uma lida, tá, nos dois dispositivos, o artigo 45 e 46, pois eles são suficientes para responder a maior parte das questões que envolvem o assunto poder legislativo. Beleza? E antes de a gente encerrar, quero passar com vocês para a nossa quinta e última questão. Vem aqui comigo, por favor. Conforme expresso na Constituição da República, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado por quem? Pessoal, olha que interessante, tá? Para quem não sabe, quando a gente fala dos titulares do poder executivo, colocar aqui, ó, titulares do poder executivo, vou ajeitar isso aqui. Titulares do poder executivo. Quando a gente fala dos titulares do poder executivo,
Federal, a gente encontra essa disposição expressa lá no artigo 76 da Constituição Federal. Poder Executivo, e aí é importante lembrar que é o Executivo da União, tá bom? Eles têm previsão no artigo 76 da nossa Constituição. O que é que acontece? Muitas pessoas se equivocam porque pensam que o Poder Executivo é exercido pelo presidente e pelo vice-presidente da República. Isso está falso. Sabe por quê? O vice-presidente da República não tem vez aqui, pessoal. O papel do vice-presidente da República não é de ser titular do Poder Executivo, é de ser um substituto ou sucessor eventual de um presidente da República. A gente deve entender que titular mesmo da atividade do Poder Executivo são apenas esses dois. Nós temos o presidente da República, esse que é o chefe do Poder Executivo, e além do presidente da República, nós teremos também os chamados ministros de Estado. Os ministros de Estado, que são auxiliares do Poder Executivo, tá bom? Ministros de Estado. Esses são os titulares, são os autores da condição do Poder Executivo. Então, olha, Poder Executivo é chefiado pelo presidente da República e auxiliado pelos ministros de Estado. É essa a compreensão. Olha lá como é fácil essa questão, ó. E tem o gabarito da nossa questão pelos ministros de Estado, o presidente da República auxiliado. Obviamente, pelo presidente supremo não, porque o presidente supremo é do Poder Judiciário, não se confunde com o Executivo. Nem para o governador de Estado, Distrito Federal, pois isso aqui é do Executivo Estadual. E muito menos pelo presidente da Câmara e do Senado, porque esses dois aqui são do Poder Legislativo. Então, de fato, quinta questão tem por gabarito o item A. Essa aqui corresponde, pessoal, à existência dos ministros de Estado, que, como devemos lembrar, o presidente da República é o chefe do Poder Executivo, enquanto os ministros de Estado são os auxiliares. E a ideia que eu trouxe para vocês qual é? O vice-presidente da República, embora tenha um papel importante a ser desempenhado, ele não é titular do Poder Executivo. Pois quando o vice-presidente da República ele age, ele nunca age como vice, e sim como presidente da República. O presidente da República viaja lá para a ONU, como aconteceu agora. Beleza, o vice-presidente da República, então, assume o papel como presidente em exercício. Então, aqui ele está como presidente, enquanto o presidente da República está lá fora, né? Assim funciona. E quando ele for agir, o Geraldo Alckmin, que é o atual vice-presidente, quando ele age, ele não age como vice, e sim como presidente. É por isso que a gente entende que os titulares são somente esses dois, tá bom? O vice-presidente é só um substituto ou sucessor do presidente da República. E com essas considerações, então, chegamos à nossa quinta e última questão proposta para essa revisão para o concurso da Guarda de Campos de Goytacazes. Espero que você tenha curtido essa live, espero que você tenha curtido essa aula. E para isso, se você ainda não deixou seu like, deixa seu like aí embaixo, pessoal, pois é muito importante esse engajamento, como eu disse para vocês. É assim que a gente sabe se vocês querem ou não mais aulas. Por isso, deixa o like, comenta aí embaixo se você gostou da aula, tá? Caso você não esteja assistindo ao vivo essa aula, deixa aí no chat as informações, enfim, compartilha com seus amigos e não se esqueça de se inscrever nesse canal, pois aqui no canal da Implacável Concursos nós temos muito conteúdo gratuito e de qualidade, pois nós somos o melhor curso preparatório para guardas municipais do país, tá bom? Então, não tenha dúvida disso e você encontra tudo isso só nessa pequena degustação aqui no YouTube. Imagine lá na plataforma da Implacável, né? Inclusive, se você quiser se tornar aluno Implacável Concursos, você pode adquirir qualquer curso nosso a partir das informações aqui abaixo, tá bom? Abaixo aqui na descrição desse vídeo. E antes da gente encerrar nossa aula, eu quero deixar para você mais uma vez à sua disposição o meu Instagram, @profsamuelmarques. Pois caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo e queira tirar essa dúvida, manda mensagem para mim lá no meu direct, assim como você também pode acompanhar outras aulas gratuitas que estarei com vocês aqui no canal da Implacável Concursos. Quero desejar a todos uma excelente noite e agradecer pela participação de todos, assim como também agradecer a Implacável Concursos pela oportunidade de estar aqui e ajudar você. E a gente espera encontrá-los em uma próxima oportunidade e vamos juntos, pois juntos nós somos implacáveis. Valeu, pessoal!